Bom, pessoal, bem-vindos a mais um RDcast. Esse que é o podcast para falar dos segredos das marcas, segredos de varejo, ideias de negócio. Hoje a gente tem um capítulo maravilhoso da nossa jornada aqui. Muito curioso, você que está atrás de um negócio aí, tá na hora de você descobrir esse mercado. É isso, Rô? É isso aí. Hoje a gente está recebendo a Liliana da Plié. Liliana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos falar dos maiores mercados de underwear do Brasil. E eu quero entender tudo que se passa por trás dos bastidores da Plié. Mas antes... Roda a vinheta. Roda a vinheta. É isso aí, estamos no ar. Lili, obrigado por ter vindo. Um prazer ter você aqui. Obrigada. Eu aceitei na hora, né? Você viu? Impossível recusar um convite desse. Fala do que a gente gosta, né? Franchise, empreendedorismo. Negócios. É a nossa praia. Muito bom. Que legal. Bom, Lili, head de expansão da Plié. Prazer ter você aqui com a gente. Uma marca que se destaca no mercado de underwear. A gente vai falar aqui sobre todo o leque de produtos que a marca hoje trabalha e atende dentro do mercado. Sim, e ó, Lili, você tem história no mercado. Você não tá chegando agora. Sim, sim. Fala um pouco de você, para nossa audiência saber do tamanho da tua autoridade, mulher. Pois é, muitos anos, né? Muita sola de sapato, eu brinco, né? Comecei há quase 27 anos atrás e sempre na área de expansão. Eu, de fato, me apaixonei pelo franchising. E o curioso é que eu comecei a ter contato com franquia quando eu trabalhava no jornal Estado de São Paulo. E Como na época o Estadão tinha um caderno, um suplemento toda terça-feira, que era o caderno de franquias. Eu era contato publicitário, eu comecei a ter contato com os anunciantes, porque foi muito inovador. Na época o Estadão olhou para esse mercado, né, imagina, há quase 30 anos atrás, disse, poxa, vamos falar sobre isso. E eu comecei a ter contato com as franqueadoras, comecei a ver ali um universo incrível. E eis que, quando eu menos esperei, eu estava trabalhando na minha primeira franqueadora, que foi a Skill, Escola de Inglês e Espanhol. Olha! E ali eu comecei a aprender o que era franchising, enfim, muito bom. Você e aí saiu não de parei mais. publicidade para franchising, é isso? Pois é isso mesmo. Uau! Por isso que você Área vende bem assim, é isso? Área comercial, né? Mas eu digo também que expansão de franchising como um todo envolve muita consultoria, né? É muito menos venda e muito mais consultoria, aconselhamento, você enxergar no outro um potencial para determinado segmento ou não. Então, eu acho que isso é muito dinâmico. Então, sim, uma abordagem comercial, mas com muito mais, eu acho, que um caráter de consultoria mesmo, né? Não sei se vocês concordam. Totalmente. Mas é isso. A gente diz que mais do que converter, tem uma questão muito incisiva de converter, né? Atender e vender e fazer a venda. Sim. A gente percebeu já há bastante tempo que é mais assessorar. Total. Conduzir, apoiar, né? O herói da jornada é quem está decidindo, é quem está comprando, não é quem está vendendo, né? Na realidade, as pessoas que estão por trás das marcas ou cuidando desse processo de assessoria estão sendo um meio facilitador para que o outro enxergue se aquele negócio realmente condiz com que o momento... Se aquele negócio condiz com o momento de vida da pessoa, se atende às expectativas, né? É um projeto também de vida, né? Quando você pensa em investir em algo novo. Então... Sim, e a parte comercial, claro, ela faz todo sentido, principalmente nas negociações com os shoppings, né? Então, assim, eu já expandi marcas que não eram necessariamente para shopping center, mas os últimos 20 anos praticamente, eu estou falando com shopping center. Então, assim, tem uma abordagem comercial e aí todo o traquejo que a gente a cada dia vai aprimorando, enfim, e muito relacionamento, né? Tá. Enfim, é isso. Sim. Mas é muito bom, é apaixonante. Bacana. E conta sobre o grupo por trás da Plié, os movimentos que você vem acompanhando. Lili, abre pra gente o jogo aqui, para que quem tá nos escutando já possa se inteirar um pouco mais do que é a marca e o grupo que ela faz parte. A Plié esse ano completa 25 anos e o projeto de varejo é um projeto bem recente,
Imaginem que a gente começou em 2019, primeira loja no Shopping Paulista, em São Paulo. E hoje são 41 unidades, é uma rede pequena ainda, né? Mas de um grupo muito grande, muito sólido, um grupo com quase 60 anos. A Plié vem de uma indústria têxtil e que sempre teve uma abordagem em moda masculina, isso é muito curioso também, né? Com a High Steel, né? Com a High Steel, que também é uma rede de lojas, mas está muito distribuída em multimarcas Brasil afora. E em 2000, no ano de 2000, eles, pesquisando máquinas fora do Brasil, entenderam que tinha essa oportunidade de trazer um produto diferente para a mulher, para valorizar as curvas, que atendesse todos os manequins, né? Não só aquela coisa padrão, que a indústria de moda íntima também sempre olhou muito mais aquele manequim até o 42 e aquela coisa mais comum no sentido de produto. E a Plié trouxe uma tremenda tecnologia. Então, e vocês imaginem em 25 anos o que a gente não evoluiu. Então são fios importados, embora a gente tenha toda a nossa base, a indústria é toda nacional. Então assim, é bonito de ver o processo porque a gente tem uma fazenda de algodão em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Uau. E aí passa pela fiação, que é em João Pessoa, depois a gente tem a Timavo, que é o tingimento. Então, assim, a cadeia produtiva é toda no Brasil e a Plié faz parte disso tudo. Então, assim, temos muito orgulho de ser uma indústria 100% nacional. E aí a Plié tem essa proposta, né, nosso slogan é respeito às curvas, porque justamente a gente quer olhar a mulher na sua integralidade, com respeito à diversidade, muito olhar para o plus size e que é um mercado extremamente promissor, né? Cada dia mais as marcas, graças a Deus, hoje começam a olhar mais para isso. Uhum. E aí em 2019, assim, então a gente já estava em muitas multimarcas Brasil afora, mas aquela velha história, multimarca, até por ser multimarca, ela não consegue ter, obviamente, o teu mix completo, ela sempre vai ter a preferência de uma linha ou outra, e a gente queria mostrar para a mulher toda a amplitude de mix da Plié, e foi quando tiveram a ideia de ter essa primeira loja. Enfim, isso foi 2019. 2020 vem pandemia, tivemos toda essa situação, mas nesse meio tempo, de 2019 a 2021, a Plié abriu 15 lojas. Então foi uma expansão primeiro com lojas próprias. Uhum. Em 2021 abrimos a primeira franquia. E seguimos até então. Então a gente teve um movimento, né? Desde que eu cheguei na marca, nós tivemos um movimento de franquear algumas lojas próprias. O nosso foco não é operar loja própria. A gente tem ainda algumas e vamos ter outras provavelmente, muito mais para ocupar mercado, até para fomentar aquela unidade, depois poder franquear, entregar para o franqueado alguma coisa já em funcionamento, com faturamento, com histórico. E que as pessoas hoje veem com muito bons olhos, né? Essa questão de pegar uma unidade já em funcionamento. Enfim, então, aí chegando a quase 50 lojas esse ano, a gente ainda deve bater mais ou menos 50 lojas. Plié, hoje você vai nos principais shoppings, você encontra a marca ali, e a loja, ela tem um tom, né? Ela deve contar ali uma história muito forte por trás, atrelando a tecnologia, como você mencionou agora, inovação. Mas antes da gente entrar nesse detalhe do negócio em si, quando nós falamos sobre expansão, é sempre uma grande decisão. Nós sabemos aqui, crescer de forma rápida ou mais controlada. Como você tem lidado com isso dentro da expansão da Plié? Muito mais controlada. Eu tenho, assim, muito meu perfil ter essa questão de fazer uma expansão consciente, né? A gente sabe assim o quanto é difícil, até porque a gente precisa de um tripé que é um investidor, né? Na verdade a gente fala muito com investidoras, né? Eu brinco que é muito o clube da Luluzinha, é a mulher que se identifica com esse negócio e a gente gosta que tenha uma mulher à frente. Mas assim, muito difícil você unir uma investidora com um perfil que a gente entenda que faz sentido, com o capital necessário, atrelado a um bom ponto e com uma boa negociação. Então, assim, não é nem um tripé, são muitos fatores que determinam a decisão de abertura de uma loja. Então, muitas vezes você tem uma pessoa incrível, não chegou ainda ao ponto. Então, isso vai fazendo, muitas vezes, você ter uma expansão, não digo mais lenta, só que mais bem organizada. Tá. Por quê? Para chegar no shopping em qualquer ponto,
Até que é fácil, mas não é isso que a gente quer. A gente busca realmente os melhores pontos, com a melhor negociação, e esse é o nosso trabalho. Então, muitas vezes isso leva algum tempo, mas que para nós o importante é ter uma rede de qualidade. Acho que hoje a gente consegue enxergar isso na Plié. Nesse sentido, o grupo te dá essa paz, Lili, porque a vida do gestor de expansão, de forma geral, ela é meio terrorista, assim, entrega o número, mas não deixa a loja fechar, me traz os melhores candidatos, mas ao mesmo tempo não entrega uma praça inteira para uma pessoa só. Você conseguiu ter esse nível de paz, assim, com o grupo? O grupo é maduro a esse ponto de falar, abre bem, abre em paz? Perfeito. É isso. Assim, acho que um dos fatores que me faz ser muito feliz na Plié é isso. Nós estamos muito bem alinhados com essa questão de qualificar, né? Não só o ponto, mas também o franqueado e a gente também, assim. E tem a questão da própria franqueadora se estruturando. Então, assim, eu vejo assim, as vantagens de estar num grupo forte, né? Sem dúvidas. E acho que isso, para quem busca um negócio, é uma grande tranquilidade. Você vê que assim, aquela marca não está ali buscando basicamente uma taxa de franquia. Né? Isso dentro da nossa estrutura, eu diria que é a menor verba que é computada no todo. Então, assim, eu tenho sim esse apoio desde o presidente da empresa. É uma empresa familiar, então eles olham isso com muito carinho. Não é a rede de franquias para eles não é uma mera planilha de Excel, não é um BI ali onde tem um monte de número, não. Eles têm realmente assim um grande apreço pela rede. É a menina dos olhos do grupo, né? E eu vejo assim o quanto eles vivem o negócio. Então isso me dá tranquilidade de dizer, poxa, olha, essa loja está no planejamento, não rolou ainda por esse outro motivo, e eles me apoiam muito nisso. Então Nossa, é uma questão de essa paz realmente faz muita diferença. Pessoal, só para vocês entenderem, o sistema de franchising é uma forma de crescer com capital terceiro. O que isso quer dizer? A rede cresce quando as pessoas decidem abrir lojas. Ela não precisa ter esse movimento de desembolsar, abrir caixa. O grupo High Steel, pelo que a gente está conversando, ele é tão maduro, Lili, que ele chega a abrir a loja antes, né? Deixa ela até maturar e comercializa. Ou seja, não tem um desespero para pegar o dinheiro de quem poderia ser um potencial franqueado, né? É isso que a gente está traduzindo. Porque muitas outras redes, pessoal, não tem nada de errado, mas outras redes só vai crescer se você abrir um negócio. E aí ela depende do seu dinheiro, não do dela. Então, como a gente está falando de um grupo familiar, pelo que eu me lembro, tem mais de 30 anos, se eu não estou enganado, é um grupo maduro. Não, quase 60 quase anos. 60. Então, você imagina. Essa é a diferença entre uma coisa e outra. Não é que tenha que seja melhor ou pior, mas transmite uma puta de uma segurança quando você vê alguém que está abrindo aonde tem que abrir, não porque... Pois é, não, e porque estava no planejamento. A gente, claro, a gente persegue o planejamento, claro, e temos metas e temos objetivos muito bem traçados, mas eu até comentei, a Plié está agora chegando no Rio de Janeiro, como eu disse, é uma rede pequena, 41 lojas, né, perto de redes tão grandes que a gente vê aí Brasil afora, mas a gente está entrando no Rio, então assim, depois de muito trabalho, conseguimos um ponto que a gente considera ideal para a marca, com uma vizinhança com sinergia, numa metragem ok, porque tem muitos desafios até a gente entender qual que é o ponto ideal, né? Com uma negociação que está fazendo sentido, e realmente a gente tinha algumas pessoas já no processo de seleção e a gente entendeu que cada uma estava num timing, a gente foi lá, assinou o contrato, então nós vamos abrir essa loja, inclusive é uma notícia, caso alguém tenha interesse. Primeira mão aí, ó. Plié Barra Shopping, Plié no Barra em Shopping, breve. primeira mão. Isso aí. Muito bom. Vocês abrem pelo Brasil inteiro? Sim. Acabamos de inaugurar Aracaju, abrimos há 15 dias atrás uma loja em Uberlândia. Uau. Estamos agora já com uma implantação em Teresina. Uau. Nordeste. Então, né, nossa estratégia é, claro, atingir primeiro as capitais, né? Tá. Então tem essa questão também de chegar, fincar a bandeira e as pessoas... Isso que eu ia aproveitar e te perguntar, Lili. Qual que é o maior desafio hoje que você vê no momento atual da Plié, que você como executiva que está ali à frente do projeto de expansão enxerga?
Eu acho que, assim, as negociações com shoppings continuam sendo um pouco mais difíceis, assim. Cuidado, shoppings. Vocês estarão aqui conversando conosco. Pois é bom trazer para trocar vilões. Um pouco, é isso aí. E a parte boa é que todos querem muito a Plie. A Plie é uma marca muito bem recebida, tem um mix muito diferente, que a gente ainda, né, pode falar sobre isso, mas acho que a gente agrega muito ao mix do shopping. Mas mesmo assim, a gente fala muitas vezes de valores que nos faz recuar. E acho que isso também é a responsabilidade de uma franqueadora. Muitas vezes, por mais que seja o ponto dos sonhos, e a gente sabe que é difícil chegar, às vezes, naquela oportunidade, mas já aconteceu da gente ter que recuar. E dizer, olha, não é o momento, não é o momento, viremos para este shopping, só que numa próxima oportunidade ou num outro ponto com uma metragem mais adequada. Então não quer dizer também, eu sempre digo também para as pessoas que estão conversando com a gente, acho que o principal no primeiro momento, Roberto, é a pessoa entender o business e se ela se identifica com aquilo, porque muita gente eu vejo que vem com uma angústia de falar, não, mas qual é o meu ponto? Eu não tenho ainda o ponto. Eu digo, calma, isso é super importante, mas é um segundo momento. Sim, isso é ótimo você falar, porque quantas pessoas estão atrás do ponto sem ter a marca? Exato. Né? E o processo é justamente o contrário. Então eu digo, vamos entender o business, vamos se conhecer, vamos começar esse namoro, porque à medida que você entenda que a Plie faz sentido para você, na sua cidade, na tua praça, e a gente entende que você vai ser uma boa parceira, ok. A gente tem até a dinâmica de assinar um pré-contrato, porque aí a gente reserva o território. E o ponto acaba sendo um segundo passo, sim. Às vezes a gente dá sorte de ter tudo ao mesmo tempo, e aí é maravilhoso, até porque as pessoas acabam vindo com uma ansiedade, querendo ver já a sua loja em pleno funcionamento. Mas acho que é o nosso papel também, mostrar isso, e mostrar que às vezes não importa, vai demorar 6 meses, mas a gente vai para o lugar certo, na hora certa, e as coisas vão fluir, e eu acho que isso também é algo a ser... E os candidatos têm que cogitar isso. Deixa eu entender primeiro o que eu gostaria de fazer. Né? Legal. O ponto vai vir, isso a gente sabe. E nessa parte de business mesmo, do negócio, Lili, a gente gosta muito de falar em números também. O que esse potencial interessado vai encontrar? Qual o valor de investimento? O que ele pode esperar em retorno? Como são as margens da marca? Você pode falar um pouco sobre isso? Claro, assim... Quando a gente fala em números de investimento, é claro que é sempre um pouco genérico, mas a gente hoje entende que em torno de 500 mil. Quando a gente fala 500 mil, eu estou falando da loja pronta, abastecida, então toda a parte de obra civil, mobiliário... todas as taxas inclusas. Taxa de franquia, e aí o estoque inicial, enfim, tá? Claro que nesse valor não está contabilizado o ponto. O nosso negócio está muito formatado para shopping center, então você vai ver que o tempo todo eu estou falando de shopping aqui. Claro, tem shoppings que a gente consegue até uma negociação interessante com isenção de pagamento de luvas, mas a gente sabe que também tem os shoppings, e a Plie está no momento de ir para os shoppings mais importantes de cada cidade. Então, dificilmente você não vai ter investimento em luvas, mas isso é o nosso papel também negociar muito bem. Então, a gente está falando em torno de 500 mil, sem considerar o ponto comercial. Tá? E aí a gente está falando de um faturamento médio aí em torno de 160, 170 mil reais, tá? Claro que shoppings consolidados hoje a gente já vende muito mais nas lojas que estão instaladas, mas a gente também prefere ser bem conservador nesse estudo, quando a gente vai para uma praça nova, então a gente quer também ter um número que fique confortável para todo mundo. Agora, quando a gente vai falar de número e de margem, a Plie tem, por ser indústria, né, e por ter uma retaguarda, a gente tem um negócio que eu não tinha visto até então no segmento de vestuário, de moda, que é o markup mínimo garantido. Que essa é uma grande dor do franqueado, né, que hoje lida com moda, com calçado. Ele sabe que a liquidação existe, né? Existe o markdown, isto é do negócio, mas muitas vezes e por inúmeros motivos, né? Seja porque no inverno não fez tanto frio, ou se você apostou muito numa coleção X e eventualmente aquela coleção na sua cidade não deu certo, o Brasil inteiro deu na sua, por acaso aquilo não virou, mas a Plie tem o markup mínimo garantido. Então, independente do que venha acontecer, se você teve que fazer uma liquidação maior ou não,
a gente dá um markup mínimo garantido de 3,0. Isso é uma baita segurança pro investidor, né, para a proprietária do negócio, que realmente consegue assegurar a tua margem do Exato, porque assim, por mais que eventualmente o varejo, assim, e aí a gente pode entrar nessa questão também, mas enfim, são muitas promoções, muitas liquidações, e isso é o ritmo do varejo hoje em dia, né? Você tem que ser um pouco mais agressivo muitas vezes, em alguns momentos. E eu sei que isso tira, às vezes, um pouco o sono do investidor, que fala, caramba, eu tô liquidando, sabe? Claro, ninguém quer perder dinheiro. Você fala, poxa, paguei ali um estoque X e agora eu tenho que fazer esse markdown. Então, assim, esta tranquilidade a gente dá para o franqueado. E quando a gente fala mínimo de 3, na verdade, assim, de largado, o markup médio é 3,4, sendo que nunca será menor que 3. Só que na média, a gente sabe também, não tem tempo todo promoções e o nosso produto é pouco liquidável. Isso também acho que é uma coisa bacana. Então, eu diria para você que hoje o meu markup médio da rede está em torno de 3,15, alguma coisa assim. Uau. Então, ele é até um pouco maior que 3. Então, isso eu acho que, de tudo que eu já vi, que eu já vivenciei de franquias, é um negócio bacana. Então a pessoa fala, bom, pelo menos isso eu vou saber, qual que é a minha margem mínima. Muito bom. Acaba que isso compensa um pouco. A gente estava falando, vira e mexe, eu vou falar de shopping, porque assim, essa coisa do custo do shopping assusta muita gente também, né? A gente sabe que muita gente fala, poxa, não quero shopping, mas muitas vezes, talvez no meu caso, sendo um pouco mais, assim, ele é um mal necessário, sabe? O shopping tá lá, ele coloca a gente dentro do empreendimento, ele coloca a gente na porta da tua loja, tem um papel importantíssimo. Eu não consigo ver o segmento de franchising sem shopping center e vice-versa, né? Mas quando a gente fala de um markup garantido, você também compensa um pouco aquele custo de ocupação. E ainda que vocês têm uma loja que exige um espaço bem enxuto, né? Pois é, 40 metros. 40 metros. E qual que é o segredo, entrando nesse tema de espaço, qual que é o segredo para comportar tanta novidade que a Plie está trazendo dentro do mix de produtos? A gente tem ampliado muito também, porque quando começou lá em 2019, que, né, lá, mas que é recente até, a Plie tinha um mix muito reduzido. Nosso principal produto são os modeladores, então a Plie é muito conhecida pelos modeladores, mas à medida que abriu a primeira, segunda, terceira loja, rapidamente enxergaram que não dá. Assim, para essa rede ser uma rede aí, que a gente quer chegar em 300 lojas no Brasil, para essa rede ganhar capilaridade e ser viável, não adianta a gente querer ter um negócio que chega lá depois e fala, não, isso aqui é inviável. Então eles rapidamente tiveram que crescer o mix de produtos. Foi quando entrou principalmente o fitness. O fitness veio com força por isso. E é um desafio. A sua pergunta faz total sentido, porque uma coisa é você ter ali modeladores e tal num espaço de 30, 40 metros, outra coisa é quando você amplia o mix. Então a gente tem uma linha de homeware, de camisolas, pijamas, e aí tem uma linha maternity incrível, que é super completa também. E o fitness já evoluiu para o athleisure, e aí a gente tem as coleções cápsula. Então assim, é muita coisa, é um desafio, tá? Não digo que é fácil, mas a gente faz o possível justamente para não ter lojas acima de 50 metros para cuidar do custo de ocupação. Tá. Então, este também é um outro desafio, mas que é uma responsabilidade nossa cuidar, para que não adianta querer ter uma loja linda de 60 metros e depois a conta não vai fechar, né? Sim. Eu sei que vocês têm loja até em hospital, como é que é isso? Porque tem uma linha voltada pós-cirúrgico, maternity, e tá sendo um sucesso, pelo que eu tô sabendo aí. E a Plie, dentro desse processo, nesses 25 anos, desenvolveu uma linha super bacana, que é a Plie Med, que é até muito voltada, até 2 anos atrás, ela nem era vendida na franquia, porque ela era um segmento muito voltado só para médico e tal, um nicho muito fechado. E é uma linha incrível de pós-cirúrgico com toda a tecnologia para não transpirar e que os médicos, à medida que conhecem, não tem, assim, dúvida e é o principal produto hoje, né, para pós-cirúrgico. E aí a gente não é só, e acho que não é só
a compressão, né? A tecnologia do tecido também. Tem todo um desenvolvimento por trás do produto. É o fio, é o algodão. Então, assim, tem exatamente, porque dependendo, né, num pós-cirúrgico, dependendo da malha, né, que é o termo mais que eles usam, dependendo da malha, você pode prejudicar a recuperação, a cicatrização. Então, assim, o nosso produto, ele é aprovado pela Anvisa, assim, isso é uma coisa até mais básica, mas sem dúvidas que ele é muito superior aos outros do mercado. E aí a gente teve uma oportunidade no Einstein, aqui em São Paulo, é uma loja bem pequena, e que a gente não teve dúvidas. E o Einstein também, quando eu abordei e levei a proposta, imediatamente eles adoraram a ideia, e é uma loja super bem sucedida, e que a gente quer, inclusive, crescer nesse formato em outras capitais, né? Então, a gente já viu que é um formato super campeão. Então, a gente também tem que ver outras possibilidades de expansão. Cuidado, shoppings. Estamos de olho aí nos hospitais e nos centros médicos, é isso mesmo. Lili, que legal. E uma curiosidade, o teu principal canal de captação de franqueados hoje, qual é? De onde eles vêm? Olha, eles vêm muito da própria loja, né? Clientes hoje que muitas vezes nem sabiam que a Plié é uma franquia e tem contato com o produto. Então, assim, o produto hoje ele é muito vendedor, no sentido que chega a ser viciante. Então, à medida que as mulheres se acostumam, e aí na loja elas ficam sabendo, e aí o meu próprio site me traz muita gente, e os próprios shoppings. Então, isso é muito interessante. E cada vez mais a gente vê multifranqueados. E que é um perfil que a gente gosta muito, né? Porque você já tem ali pessoas que têm uma vivência, digerem melhor, né, todos os desafios do varejo e etc. Então, assim, a gente capta hoje pessoas dos mais variados locais. A gente fez uma feira de franquias agora, a BF, né, a maior feira de franquias do mundo. Que stand maravilhoso. Não, foi incrível. Acho que ali a gente conseguiu também transmitir. Foi bom para vocês? Foi muito legal. A gente tem, nesse momento, já avançando com algumas pessoas que a gente teve o primeiro contato na feira. E acho que a feira também foi uma prova do quanto a empresa investe, o quanto esse projeto de franquias é a menina dos olhos da companhia. Então, assim, não medem esforços e tem esse trabalho, sabe, de dar margem, olhar o franqueado com, assim, na sua singularidade, cada praça, o quanto a gente precisa valorizar esse investidor, né? Então, a gente tem sido muito parceiro também em viabilizar algumas situações que a gente entende que, poxa, se eu entrar com uma contribuição a mais em algum momento ali, naquela loja que muitas vezes tem uma luva mais alta, a gente está muito aberto a isso. Então, isso eu acho que é um facilitador também para quem está buscando a marca. Uau, muito bom. Com certeza. Olha, você quer falar? Pode falar. Então tá. É que a gente tem um momento do programa, Aline, que é assim, é onde a gente faz o negócio ferver mesmo. Vamos. Esse momento é o momento, pega essa barra aqui, Uau. Entregando ouro. Que é onde você, com essa barra, em poder dessa barra, você vai ter que entregar para nossa audiência algo de muito valor, mais do que você tem entregado até aqui. Pode ser uma técnica, pode ser uma curiosidade, um segredo, um bastidor que eles vão jogar depois nos comentários dizendo: poxa, a Lili entregou o ouro dessa vez. Caramba, mas isso eu não estava nem preparado. Peraí. Esse é o diretor pira nessa hora. Esse é o intuito, pegar assim de sopetão. Mas claro que a gente vai te ajudar com algumas perguntinhas. Muito bem, vamos lá, eu entrego. Vamos lá. A Plié, ela cresceu de uma maneira impressionante, né? 2019 para cá, meio de pandemia, a gente já tá com as lojas nos principais shoppings, como você comentou. Mas esse meio tão competitivo, olhando não só para o seu segmento, né, o segmento que a Plié faz parte, mas para todos. Qual a decisão que você tomou que poderia ter sido vista fora da caixa que gerou mais resultado? Eu acho que é mostrar para os empreendedores da Plié, né, para a diretoria da Plié,
o quanto a gente pode, dando agora uma contribuição, muitas vezes um empurrão ali, sabe? Em termos de apoio mesmo, sabe? Como fazer diferente? Porque não adianta, a gente, claro, tem uma cartilha ali, né? Olha, eu tenho um royalty X, eu tenho um prazo de pagamento Y e tal. Mas eu acho que eu consegui levar para eles de uma forma muito produtiva até, para que enxergassem que assim, poxa, se a gente conceder agora, até a rede adquirir um certo tamanho é mais difícil, né? A primeira franquia, a segunda, a 10ª, agora temos 41 lojas, mas a gente ainda está no momento de construção. Então, acho que assim, foi muito importante eles me ouvirem, né? Assim, tiveram realmente uma escuta cuidadosa para dizer, tá bom, assim, acreditamos em você, que se você está trazendo isso, a gente sabe que é algo que a gente também está nessa parceria no início com esse franqueado, para a gente colher no médio e longo prazo. Então, da mesma forma que eu trago isso para o franqueado, não adianta você ser imediatista, né? Imaginar um retorno da noite para o dia, porque isso é muito frustrante, mas acho que a franqueadora também tem que ter essa visão. E quando está todo mundo alinhado, eu acho que não tem segredo, né? Está todo mundo com as expectativas alinhadas e cada um na sua contribuição. Então, hoje, eles enxergam dentro da Plié que, à medida que eu tenho um franqueado disposto a investir 250 mil num ponto comercial no shopping, poxa, qual a contribuição que a Plié pode dar para amenizar um pouco esse investimento? E a gente tem conseguido. Fez os homens abrir o bolso lá. Então foi esse o segredo. Chegou na diretoria e falou, é o seguinte, vocês querem franqueado bom, vocês me ajudem. É isso aí. E fui ouvida e tenho tido êxito nisso. E é isso, a gente está apostando também. Acho que os dois lados plantando para a gente colher uma rede sadia, né? E ponto bom, gente, em shopping center, não tem milagre. Muitas vezes no mesmo shopping, às vezes tem um ponto ali, tem um valor agregado maior e tem um outro que talvez a gente nem pagasse luvas, mas será que vai valer a pena? Então tem que cuidar um pouco disso também, né? E mais uma, para você ter duas chances, para depois você não brigar com a gente aqui, que só demos uma chance. No mercado íntimo, a gente sabe que a competição é relativamente grande, né? Existe aí grandes players e tudo mais. O que você entende que é um diferencial da Plié e o que você entende que ainda não chegou lá? É uma franqueadora nova que com certeza a gente tem muito ainda, né, que aprender. Por mais que a empresa esteja investindo muito, principalmente os 2 últimos anos, eu vejo assim alto investimento em equipe, em trazer pessoas do mercado, pessoas competentes, que é um time que vai fazer a rede crescer, né? Mas assim, eu brinco que o nosso Oceano Azul é realmente esse mix diferenciado. A Plié é uma marca de moda íntima, mas que está muito distante e a gente quase que não concorre com as outras lojas de moda íntima do shopping, né? Eu tenho lingerie básica, mas assim, o nosso principal produto, que são os modeladores, e que eu falo sem medo de errar, que a gente é líder nisso, né? A gente é líder no segmento de modeladores e com todos os níveis de compressão. Então, muitas vezes, as pessoas que não conhecem tanto olham lá e falam, nossa, é tudo igual. Não, muito pelo contrário. A gente tem compressões dos mais variados tipos e tal, para todo tipo, todo biotipo. Então, assim, a Plié tem esse Oceano Azul que você pode rodar os shoppings, você não vai encontrar nessa profundidade. O consumidor que procura por vocês, ele tá atrás de conforto, de estilo. Os produtos são presenteáveis também no fim do dia. Eu tô falando até como uma pessoa que eu posso ir lá e buscar um presente de repente. Deve. Olha, já temos a presenteada. Olha aqui, ó. Você corta isso, editor. Para entender esse universo, né? A gente chega lá e vai... A mulher está se vestindo sozinha. Como que predomina esse consumidor? Ótima pergunta, porque a Plié também, você falou o que ainda tem para aprender? Muita coisa. E nestes quase 6 anos, né? Agora que a gente está completando 6 anos no varejo, sem ser multimarca, a gente aprendeu isso, que a loja precisava de produtos presenteáveis. Porque o
modelador, você compra para você. Dificilmente você vai presentear alguém com algo, porque até é muito pessoal. E a Plie é uma loja de lingerie que o provador é muito utilizado, porque você precisa provar aquele produto para entender se aquilo está realmente fazendo o efeito, diríamos assim, onde você quer, porque ele tem que realçar em algum lugar e ele tem que comprimir em algum outro, enfim. Então, este foi um trabalho também muito grande da equipe de produto nesses últimos anos, de ter opções presenteáveis. E para a gente aproveitar mais também as datas comemorativas, como o Dia das Mães, Dia dos Namorados. Esse ano, por exemplo, e aí a Plie também, embora a gente seja muito conhecido com os modeladores, a gente tem uma linha incrível de lingeries de renda e também com mais tecnologia, e tem uma infinidade de produtos. E essa campanha de namorados, por exemplo, a gente trouxe a Cynthia Dicker com o Pedro Scooby, e a gente trouxe um casal, e foi uma campanha linda, muito diferente do que a Plie vinha fazendo, e a gente até aproveitando a carona, nessa coisa de ter mais produtos, a gente lançou as cuecas. Então, há 1 ano atrás, a gente trouxe esse produto para dentro da loja, porque a gente sabe que a maior parte das mulheres que compram, estou errada, e as mulheres que presenteiam, é isso mesmo. Bem pensado. E é uma linha que a gente já vai ampliar. Sim. E um produto incrível. Então, é isso. A gente acho que tem aí realmente muitos diferenciais no quesito modeladores. A nossa linha Maternity é muito acima das poucas coisas que o mercado oferece. Então, a gente mergulhou de cabeça nesse segmento. E o nosso fitness, que é um fitness com compressão. Então, não é uma legging qualquer. É uma legging que também comprime, que faz você ficar linda até antes de malhar. e por aí vai, né? Dá pra virar um slogan isso. Verdade. Não, e a gente tem também o fitness até o G2, que é muito difícil também, né? Geralmente as marcas até produzem até o GG, mas é aquele GG que também já não fica muito bom em quem tem ali um manequim maior. Então a gente tem sim um produto, e é o mesmo produto que a gente faz no 38, não é uma linha especial, porque geralmente as pessoas reclamam um pouco disso, né? Tudo que é mais bonito é até o 42. Depois do 42 para cima já é aquele produto que não brilha tanto os olhos. Não, a gente faz a linha completa, até um G2 que muitas vezes atende até um manequim 56, 58. Uau! Legal. Pessoal, essa é a Liliana Martins. Sigam. Como que você tá nas redes, Liliana? Liliana Martins. É isso aí, sigam. Olha, não esqueçam de comentar, curtir, compartilha com aquele seu amigo que você quer para sócio, com a sua esposa. A gente está falando de um negócio que tem, ao meu ver, um mercado muito promissor pela frente. E Lili, olhando para aquela câmera, conta o que você quiser para a audiência, manda o recado que você quiser, o alô que você quiser, o chamamento que você quiser. E foi um prazer receber você aqui, tá? Então fica à vontade com esse espaço aí. Eu acho super importante quem está buscando um negócio ter essa curiosidade, né? Converse com franqueados, não se deixe levar só pela sua empolgação. Muitas vezes a pessoa vem muito apaixonada pelo produto, né? E ela esquece que aquilo é um negócio, que aquilo tem uma parte de recursos humanos importantíssima, que tem muitas demandas no sentido de que você até então talvez trabalhe no mundo corporativo, ou você é um profissional liberal. E a partir do momento que você opta por uma franquia, você vai ter muitos finais de semana sacrificados e você vai muitas vezes ter que arregaçar a manga. Claro, eu acho que eu sempre digo isso também, o papel do franqueado é muito mais de gestão, mas também tem que mergulhar na operação. Então, assim, não tem almoço grátis. E a gente sabe que quanto mais você estudar o negócio que você está buscando, mais segurança você vai ter quando você tomar a decisão e for lá assinar o contrato de franquia. Então, acredite e invista muito tempo nessa análise. Vai ser muito valioso no futuro. Que legal, Uau. Que legal. A gente vai caminhando para o fim, Lili. Tem que ter paixão, mas tem que ter conscientização. Total. Disse tudo. Obrigada por vir aqui hoje compartilhar da tua experiência com toda a audiência.
E sinta-se em casa aí. Obrigada. Porque, de fato, aqui o nosso espaço é para que você possa contribuir e ajudar muitas pessoas e contar um pouco da tua história. Então, obrigada mesmo por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês. Eu sou muito fã do trabalho de vocês, né? Vira e mexe, a gente faz alguma coisa juntos. Gosto muito da seriedade com que vocês tratam essa questão, principalmente de repasses e de oportunidades que tem aí no mercado, né? Muitas vezes um negócio que já foi muito bom para uma pessoa, para aquela pessoa aquilo não faz mais sentido, mas o negócio em si continua fazendo total sentido. E eu vejo muita gente feliz, abraçando aí oportunidades. Então, parabéns mesmo. E sempre que eu puder também, eu sempre recomendo o trabalho de vocês, porque de fato eu acredito que vocês são muito sérios e isso é bom. Vocês fomentam um varejo e principalmente um franchising ético. E é isso que a gente batalha, né? Uau. Que honra. Senhoras e senhores, a elegantérrima Lili Martins. Obrigada. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Um beijo. A sua marca ainda está de fora dessa conversa? Então patrocine o nosso podcast, os nossos espaços de mídia e conecte-se direto com quem está buscando um negócio para empreender e uma marca para acreditar. Vem conosco.